a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Valtênia. Boa tarde, como vamos? Prazer tê-la aqui, conselheira. A senhora assume agora, uma mulher na presidência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vem se destacando muito por uma nova fase de fiscalização a gestores públicos. Eles mesmos já têm reclamado algumas vezes que há, às vezes, excesso na fiscalização. Mas qual será o seu encaminhamento com a nova direção do Tribunal de Contas? Boa tarde, conselheira. Boa tarde. Eu pretendo dar continuidade a esse processo de modernização que o Tribunal vem vivenciando nas últimas gestões, de uns 10 anos para cá. E as palavras de ordem da minha gestão são a efetividade e interesse público. Certo? Pretendo dar, nesse sentido, eu pretendo implementar, dar maior autonomia à ouvidoria do Tribunal de Contas, porque esse é um canal que o Tribunal de Contas tem com a sociedade, o canal de comunicação. Então, esse canal ele precisa ser ampliado, precisa ser fortalecido, precisa ser cercado de todo o aparato técnico para bem trabalhar, para bem se comunicar com a população, com a sociedade, que é quem está mais perto, que é quem que vivencia essas situações no dia a dia. Então, pretensão nossa criar a ouvidoria itinerante, ou seja, a ouvidoria do tribunal vai até onde está a sociedade para ouvir quais são as suas expectativas, as suas reclamações, enfim, o que a sociedade espera do trabalho do tribunal. No caso como esse, presidente, agora nós estamos vivenciando novas gestões e a maioria dos prefeitos decretando emergência, e até aí tudo bem, mas contratando serviço de limpeza para o período e pós-período sem licitação, por conta de ter decretado aí o estado de emergência. Tem que ficar muito claro essa questão da decretação do estado de emergência, é que o estado de emergência, essa decretação, ela não é um salvo-conduto, um passaporte para que possa se comprar indiscriminadamente, sem licitação, para que se possa realizar contratações alegando-se o caráter emergencial. Quando se tem notícia, também isso eu falo, porque tive notícia ainda pela imprensa, de municípios que decretaram estado de emergência, também se preparando para o carnaval. Não deixa de ser incoerente, há uma incoerência. Se o município está em estado de emergência, não que se está aprovado, se tem autorização na lei orçamentária, não há nem que se falar, mas é uma questão de prioridades. Então, vamos ver se tem como se dar prioridade ao que realmente é primordial para a população, que o que é primordial é o hospital estar funcionando, porque se tem notícia, hospitais fechados, é a ambulância está funcionando, as escolas, a energia, porque os relatos que têm chegado ao conhecimento da presidência são estarrecedores, mas também é bom que se diga, Silas, que que nós estamos vivenciando hoje não é novidade. Claro. Vivenciamos isso de 4 em 4 anos. Isso. Certo? Essa questão da transição. E o tribunal, ele teve um papel muito ativo, né, na transição. Teve uma lei estadual da Assembleia Legislativa. Se não me falha a memória, deputado Fábio Novo. A iniciativa do deputado Fábio Novo, estabelecendo a transição. Então, o tribunal, passadas as eleições, o tribunal se dedicou amplamente a esse processo de transição, mas mesmo assim nós estamos assistindo. Tendo problemas, né? Lamentavelmente estamos o tribunal, assistindo inclusive, ainda... o que está ocorrendo nos tribunais, que não é desejável para ninguém. É lamentável. O tribunal, inclusive, teve defendendo o pagamento de salários dos servidores.
e não conseguiu fazer isso com vários municípios, inclusive decretando que eles não podiam sacar determinadas importâncias. E a maioria dos prefeitos que deixaram seus mandatos, eles não pagaram dezembro, alguns 13º, deixando um atraso. Agora nós temos uma novidade. O prefeito que assumiu, na maioria dos municípios, diz que não terá condições de pagar este mês que foi atrasado. O servidor público daquele município vai acabar prejudicado. Na verdade, ele não pode se furtar dessa responsabilidade, claro, porque o município, a administração pública, ela é impessoal. Então, a obrigação permanece para o município de pagar os salários. O que aconteceu com relação à transição, o tribunal, em muitos casos, teve que adotar a medida extrema, que foi do bloqueio das contas, exatamente para evitar um mal maior. Seria a dilapidação do patrimônio do gestor que estava saindo, principalmente onde ocorreu a mudança de gestão. Então, se estabeleceu a transição, o tribunal, como eu já disse, ele participou ativamente desse processo, mas alguns problemas não se conseguiu evitar. Por exemplo, o tribunal tomou a dura medida, alguns até chegaram a questionar, que é uma medida extrema, o tribunal bloqueou as contas, mas era uma medida necessária naquele momento para se evitar um mal maior, claro, para proteger mesmo a população, os munícipes. O tribunal bloqueou as contas bancárias, teve que bloquear de alguns municípios, e teve que, mesmo com o bloqueio, liberar o pagamento da folha pessoal. Por quê? Porque tem caráter alimentar, não poderia. E já se tem notícia que gestores usaram artifício desse pagamento da folha para liberar os recursos do fundo de participação dos municípios. Como? Fazendo folha fictícias. Folhas fantasmas. Folhas fantasmas de servidores do banco não tem como, não teve no momento como identificar mas já se tem notícia e tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser fiscalizado, de que um jardineiro, que o salário médio seria 622, estariam recebendo R$ 2.400. Então, toda essa situação tem que ser averiguada. Não tenho dúvida. Agora, o que se tem informação, às vezes as pessoas dizem, mas aí as contas do fulano acabam sendo julgadas não sei quanto tempo depois, o povo fica esperando uma resposta imediata, e esses julgamentos, essas condenações, quando elas existem, elas vêm tardiamente. Claro que nunca vem tardiamente, mas o cara às vezes tem deixado até a política já. Silas, infelizmente, o grande desafio hoje da presidente do Tribunal de Contas é cumprir com a obrigação constitucional do tribunal, com as suas atribuições, com as suas relevantíssimas atribuições, com os recursos humanos de que hoje o tribunal dispõe, certo? Para você ter uma ideia, o quadro hoje de auditores do tribunal, auditores de controle externo, 110 auditores. Nós temos 224 municípios. Verdade. Temos o Estado também, que nós temos também nós também exercemos a fiscalização do Estado. Então, fica muito difícil diante de um quadro restrito como esse, um quadro ínfimo, cumprir com todas as suas obrigações. E o tribunal, eu costumo dizer para os servidores, que o tribunal vem fazendo é milagre, assim, com os recursos que ele tem. É um dos menores orçamentos do país, certo? Até porque também o Piauí é um dos estados que tem que tem uma receita corrente líquida das menores. Por exemplo, aí é onde vem a pergunta, já feita inclusive pelo telespectador aqui. A possibilidade de nós termos concurso público esse ano no Tribunal de Contas? Olha, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que isso ocorra. Já mantive contato com o governador, já há previsão
o concurso vai ocorrer, mas eu queria que a minha luta agora é para que sejam oferecidas mais vagas do que... Na verdade, nós temos já 2 vagas para o cargo de auditor fiscal, mas aí decorrente de aposentadoria e também, lamentavelmente, da morte de uma servidora do tribunal. Temos essas 2 vagas, mas aqui só vai repor vagas que já existem no tribunal. A nossa intenção é de aumentar o número de vagas. Para aumentar essa eficiência e aí então está cobrindo todos esses processos. Porque na verdade hoje o tribunal ele cobre um santo e descobre outro. O tribunal, como eu disse, nesses 3 meses que se instalou a transição, praticamente parou para trabalhar somente na transição. Nós tivemos até que deslocar servidores da diretoria que trata das contas estaduais para fazer inspeção nos municípios, por conta da transição, dessa transição que se estabeleceu. Então, nós estamos com um déficit de fiscalização, também das fiscalizações ordinárias mesmo, das prestações de contas. Então, vamos ter que equacionar, o pleno vai estar se reunindo, o plenário do tribunal, nós vamos nos reunir na primeira reunião do ano, na quinta-feira, e todas essas questões terão que ser discutidas, como o tribunal vai fazer, porque mesmo com todo esse trabalho que foi feito nesses 3 meses, nós ainda estamos sendo mais demandados agora com os novos gestores assumindo. Todos os dias eu recebo gestores e a conversa é sempre a mesma, pedindo auditoria. O que eu posso dizer também é que esses gestores, eles devem acionar também o controle interno do município. Claro. O controle interno também deve ter uma participação efetiva nesse processo. Tem que identificar a situação do município e as medidas que estão sendo tomadas e encaminhar para o tribunal que está sendo, programado. Presidente, o Tribunal de Contas do Estado bloqueou muitas contas e ainda há situações em que prefeituras estão com essas contas bloqueadas, pelo que me consta. Se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir. Quando essas contas serão desbloqueadas? Não, na verdade, uma das primeiras medidas que foi tomada pela presidência, até porque a decisão desses bloqueios a decisão era feita pelo relator de cada conta, de cada município. Não era a presidência. Mas, durante o recesso, o presidente ficou respondendo, eu tive cuidado de desbloquear todas as contas em que os municípios tinham novos gestores, porque não tem sentido essa medida para penalizar o gestor que está chegando já encontrar suas contas bloqueadas. Então, todas essas contas foram desbloqueadas, mesmo que não tivesse sido cumprida aquela condição, a condição que foi imposta para que fosse desbloqueada. Mas como se tratava de uma nova gestão, então foram desbloqueadas. O que aconteceu é que tem gestores que foram reeleitos. Então, nesse caso, as contas permanecem bloqueadas até que seja saneada a falha que... O cidadão nos diz aqui em Aroás... A falha que ensejou o bloqueio. Em Aroás, o município de Aroás, as contas foram bloqueadas, presidente. Mesmo assim, o prefeito conseguiu fazer um saque e desapareceu da cidade. Situação, uma denúncia feita lá pelo morador de Aroás. Todas essas situações pontuais, elas têm que ser verificadas. Uma, mas não ficarão sem resposta.